Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 27 de agosto. Mais um dia com uma grade muito cheia, cheia de oportunidades e de armadilha. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, como sempre, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento 8h30 da manhã na segunda divisão da Alemanha, uma das competições que eu mais trabalho nessa parte inicial do fim de semana, né? Tanto sábado quanto no domingo. O jogo que eu mais quero acompanhar, o que mais está me chamando a atenção é São Paulo e Magdeburg. Magdeburg tem uma campanha muito sólida nesse início de competição, diferente da temporada passada. Na temporada passada, o Magdeburg chegou como campeão da terceira divisão e no início não conseguiu produzir o que era esperado dele, mas acabou recuperando um pouco dos pontos no final da temporada. Nessa temporada, o Magdeburg já começou muito bem, com 2 vitórias e um empate, inclusive com uma vitória contra um adversário chato, que é o Kiel, fora de casa. Então eu tô criando uma expectativa interessante para acompanhar esse jogo. O São Paulo é uma equipe que briga esse ano, na minha opinião, se não vacilar tanto, para subir. O último jogo do São Paulo em casa foi 0-0 com Fortuna, uma equipe que também deve brigar para subir, e empatou fora de casa com o Greuther Fürth. Ainda assim, aquele jogo contra o Fürth teve bastante oportunidade, então eu espero que seja um jogo mais interessante por aqui. Vou ficar de olho no mercado de gols, obviamente, pode ser um jogo para recuperação de resultado, não duvido que o Magdeburg também possa marcar, tá? Os outros dois jogos, eles têm cenários um pouco diferentes, tá? Mas isso não quer dizer que não vão ser bons jogos para trabalhar. Mas é que principalmente nesse jogo do Nuremberg, a gente não vai ter um cenário provavelmente muito aberto desde o início. O Wien Wiesbaden, ele subiu da terceira divisão nos playoffs e ele é uma equipe que tem um plano de jogo muito bem montado. Ele se defende e sai para jogar no contra-ataque. Então, muito provavelmente, a gente vai ver aqui um Nuremberg com muito mais posse de bola, com muito mais domínio e um Wiesbaden saindo em contra-ataque. Foi assim que o Wiesbaden conseguiu vencer o Hertha Berlim, foi assim que ele conseguiu vencer a equipe do Karlsruhe e foi assim que ele conseguiu um empate contra a própria equipe do Magdeburg, tá? Então, eu não imagino um jogo tão corrido no início. O Nuremberg deve ter mais posse, mais imposição, mas não necessariamente o Wiesbaden vai estar sendo amassado, é o estilo de jogo dele, tá? Só vai ser interessante trabalhar gols por aqui se o Nuremberg estiver na frente do placar com 1 ou 2 gols de diferença e o Wiesbaden começar a desorganizar o seu bloco defensivo. Karlsruhe e Braunschweig, ele tem uma tendência de ser bom para gols, mas os últimos jogos não tem sido assim. 2-1 e 1-1, um cenário um pouco abaixo do que a gente espera na segunda divisão da Alemanha. O Karlsruhe é uma boa equipe dentro de casa, mas não é para essa cotação tão baixa de 1,73. Acho que o Karlsruhe pode ter até uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Dá para criar expectativa nesse jogo? Eu gostaria de ver para crer, tá? Não vou falar mal, também não vou elogiar. Acho que é um bom jogo pra gente ter ali como uma segunda opção ou terceira opção de trabalho nesse mesmo horário. Às 10 horas na Premier League, o Sheffield recebe o Manchester City com uma cotação próxima de 1,20. Uma cotação bem esmagada fora de casa. É tão esmagado que se você inverter o cenário, se o City fosse mandante, essa cotação ia estar abaixo de 1,10. Não duvido que ela tivesse ali a 1,5, 1,06. Realmente, assim, é uma expectativa muito, muito grande do mercado. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o City venceu o Sheffield todas as vezes, mas principalmente fora de casa, o que me chamou a atenção foi que o City venceu por apenas 1 gol de diferença, tá? Então, talvez o mercado ele tenha uma expectativa de que o City vença, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar uma expectativa de que o City vai golear de maneira fácil. Pode acontecer porque é um time sensacional, mas talvez reduzir um pouco essa expectativa de um placar tão elástico. O placar mais elástico entre eles foi na FA Cup, um jogo 3-0 que o City venceu dentro de casa, tá? Os últimos jogos aqui, só pra gente ver a característica, é óbvio que já faz um tempo interessante, mas o último jogo em 2020, a gente teve um City com 65% de posse de bola, finalizando bem mais vezes no gol, tendo mais escanteio, mais pressão. É mais ou menos o que a gente espera, principalmente no primeiro tempo, tá? E aqui, no caso, o City acabou marcando o seu gol na primeira etapa. Então, com esse tipo de cotação, você como trader, você pode aproveitar o que eu já expliquei para vocês no vídeo passado em relação ao Arsenal, né? A estabilização do preço, dá para ficar de olho se o City se impor bastante aqui nessa janela de superioridade para se expor. Se você não vai trabalhar numa bolsa esportiva, aí pode ser interessante você ficar de olho em alguns handicaps, lembrando, não puxar tanto a corda, porque o Sheffield não é de tomar goleada para o City, pelo menos não tem sido assim nos últimos jogos, ou você pode pensar no mercado de halftime, primeiro tempo. City para vencer no primeiro tempo, né? Pode ser uma cotação bem mais interessante, desde que o City confirme para você que ele vai se impor. É muito provável que sim, tá? Tipo de jogo como esse não é o tipo de jogo que resolve o campeonato. Geralmente vence. Os jogos onde ele vai ter mais dificuldade vão ser ali contra as equipes do Big Six, as equipes ali que postulam como Aston Villa, Newcastle e tudo mais. É o tipo de jogo para o City não vacilar. Então é provável que o City já tente resolver logo do início. Dá para ficar de olho nessa vitória do City no primeiro tempo. Ou, se você quiser explorar algum handicap, dá alguma desvantagem para o City no handicap asiático para você pegar uma cotação um pouco mais alta. Acredito sim
uma vitória do City por aqui, não acho que vai ser uma vitória tão difícil. Meio-dia e meio é um jogo bem exótico entre Bayern de Munique e Augsburg. Exótico porque, na maioria das vezes, você não vai encontrar oportunidade nesse jogo, tá? Uma cotação de 1,07, ela vai esmagar, já está esmagado o resultado final, vai esmagar qualquer outro mercado aqui nas exchanges, vai esmagar o mercado de gols, vai esmagar tudo. Tá? Mas eu acho que é um jogo que dá para tentar tirar alguma oportunidade no ao vivo. O Augsburg não é uma equipe boba. O Augsburg montou bem o elenco, contratou alguns jogadores ofensivos que eu já elogiei muito, o Sven Mitchell principalmente, um cara que eu estou sempre comentando por aqui, é um diferencial na equipe. 4-4 contra o Borussia Mönchengladbach no primeiro jogo e vai enfrentar um Bayern de Munique que ainda tem problemas defensivos, mas que agora tem o Harry Kane, que pretende, né, vamos dizer assim, suprir essa falta de gols da equipe. Musiala está machucado, mas Leroy Sané e Harry Kane estão se comunicando muito bem ali na parte ofensiva, tá? Então acho que a gente consegue tirar alguma coisa interessante desse jogo. Vamos dar uma olhada no histórico de confronto. O Augsburg só conseguiu vencer o Bayern dentro da casa do Bayern, na Allianz Arena, em 2015. Na verdade foram 2 jogos em 2015, né? 2 meses de diferença só, um gol de diferença nos 2 jogos, na Bundesliga e na Telekom Cup. De lá para cá, aliás, em quase todos os cenários, 90% das vezes, o Augsburg perde para o Bayern e geralmente perde por placar um pouco mais elástico. 6-0, 3-1, 2-0, 5-2, 5-3 e assim vai. Existiram situações onde o Augsburg não conseguiu marcar mesmo na derrota? Existiram, tá? Mas eu acredito que o Augsburg possa sim tentar encontrar algum gol por aqui. Se você é trader, esse tipo de cotação, para mim particularmente, não é bom. Eu não trabalho, tá? Eu gosto de trabalhar para cima de 1,15. Então, se for para você, não tem problema nenhum, dá para você aproveitar o mesmo cenário, inclusive a estabilidade do mercado, ela vai ser ainda maior, mais forte, tá? Dentro do primeiro tempo, no momento de pressão. Mas para mim não funciona tanto. Para você que gosta de trabalhar o mercado de resultado correto, correct score, dá para ficar de olho na goleada do Bayern, né? Para você que tem metodologia, obviamente, tá? Não vai se enfiar em mercado que você não sabe trabalhar, porque vai te desenvolver ali gatilhos emocionais que você também não sabe lidar. Sempre que a gente pisa em território hostil que a gente não conhece, na maioria das vezes o resultado é a gente se comportar ou ter que lidar com emoção que a gente não sabe lidar. E na maioria das vezes vai fazer a gente quebrar, tá? É sempre importante lembrar que no futebol a gente nunca viu de tudo, sempre vai passar por uma situação diferente, né? Vai mexer com o teu emocional e a continuidade disso, a repetição disso vai calejando o teu emocional e deixando você cada vez mais preparado para não fazer besteira. Só que quando acontece pela primeira vez ou na segunda vez, você ainda não está preparado. Então, o risco de você fazer cagada é muito grande. Por isso, permaneça dentro dos mercados que você conhece, tá? Se você é Panther, dá para pensar num handicap do Bayern. Eu acho que o Bayern consegue vencer esse jogo aqui, pelo menos por 2 gols de diferença, mas a cotação ainda vai estar baixa, tá? O que eu gosto de pensar por aqui é no mercado de gols. Eu não duvido que a gente possa ter um jogo para mais de 2,5 gols e eu só trabalharia isso daqui com uma valorização decente dessa cotação. Qual que é o melhor cenário por aqui? O Augsburg começar dando trabalho para o Bayern, ou seja, pelo menos dificultando um pouco a vida do Bayern de Munique com alguns contra-ataques, essa cotação subindo, e aí talvez no final do primeiro tempo tentar buscar esse over 2,5. Não duvido, o mercado duvida, mas não duvido que a gente possa ter um gol do Augsburg por aqui também, tá? Jogo no fio da navalha. O que significa isso? Muito provavelmente, para encontrar valor nesse jogo, vai ser no live e não no pré. Não fica agarrando o Bayern de Munique, multiplicando com o City, com o Feyenoord, com o Napoli, com o Juventus, para dar uma odd merda, tá? Faz o jogo separado. Se não tá no seu método, deixa ele para lá, vai fazer outro. 1h30, Série A italiana, Juventus e Bolonha. Aqui eu tenho uma dúvida, e essa dúvida ela só vai ser respondida daqui a algumas rodadas. Mas o que eu vi da Juventus no primeiro jogo contra o Udinese, fora de casa, me animou. Eu sei que eu posso me decepcionar, eu sei que eu posso ser iludido novamente, mas essa Juventus, que só tem o campeonato Série A para disputar esse ano, talvez a Copa Itália, né? Mas não tem Champions, não tem Europa League, essa Juventus, ela pode dar trabalho. O que eu vi contra o Udinese, a agressividade desse time contra o Udinese, eu não tinha visto na Juventus há algum tempo. Porque na Juve parece que falta gana. E a gente sempre criticou essa permanência do Allegri. Tem gente que não gosta dele. Eu particularmente acho que o tempo dele na Juventus já foi. Como essa falta de gana. Mas contra o Udinese, que é um adversário chato, a Juventus marcou o primeiro gol, continuou em cima, marcou o segundo, recuou para contra-atacar e matou o jogo. Só não fez mais porque administrou. O Bolonha é um time que está se rejuvenescendo. Saiu o Medel pro Vasco, saiu o Arnautovic para Inter, começou a trazer um pouco mais de jogadores mais novos. Mas historicamente, quando enfrenta a Juventus, tem dificuldade, óbvio. Quando vai a Turim, o Bolonha, na maioria das vezes, perde. A última vitória do Bolonha lá em Turim foi em 2011. É muito complexo vencer a Juve dentro de casa, principalmente uma Juve. Olha, eu vi 2 vitórias do Bolonha na história
vitória aqui, em 99 e em 2011. De resto, é empate ou Juve. Para você que gosta, obviamente, do tabu, tá? Gosta dessa cotação de 1,45. Acho que a Juventus é bem favorita para esse jogo. E se eu encontrar de novo a Juventus jogando o que jogou contra a Udinese, dá para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo aqui, tá? Dá para confiar nessa Juventus. Por que eu acho que essa dúvida minha só vai ser respondida daqui a algumas rodadas? Porque pode ser fogo de palha. Tomara que não. E tem que tomar cuidado também com as lesões, né? A Juve tem alguns jogadores ali que parecem de vidro. Mas tomara que não. Se você é trader, o maior perigo por aqui, sempre foi característica do Bolonha, é jogar em contra-ataque. Se a Juventus conseguir, com essas linhas altas que ela tem jogado, contra o Udinese foi assim, neutralizar o contra-ataque do Bolonha, eu quero estar a favor da Juve nesses primeiros minutos de jogo. Se o Bolonha conseguir sair o tempo todo para contra-atacar, eu tô fora, tá? Não é difícil de ver o Bolonha marcando o gol, depois tomando virada, mas complicando a vida dos grandes na Itália. Então, muita atenção na leitura de jogo. Se você é Panther, com essa cotação próxima de 1,50 da Juventus, eu já gosto de pensar numa vitória da Juve. Mas seria muito importante você esperar um pouquinho essa valorização. A Juventus pode marcar nos primeiros minutos de jogo, pode acontecer, mas talvez uma valorização seja ainda melhor. 1,60, 1,70, essa cotação da Juventus pode ser interessante. Se o Bolonha sair na frente, uma dupla chance para a Juve também pode ser muito bom. Não gosto de pensar tanto no cenário de gols, porque para esse jogo abrir, para o Bolonha sair desse bloco fechado, esse bloco compactado, a Juventus vai ter que estar vencendo por 2 gols de diferença. Cenário mais padrão, né? Então, se acontecer da Juventus abrir 2-0 no placar, pode ser interessante no ao vivo você buscar mais um gol. Ó, os últimos jogos, 3-0, 2-0, 2-1, 2-0, 3-1. Deixa eu ver esse 3-1 como é que foi, ó. Um gol do Bolonha, virada da Juventus. Vamos dar uma olhada nesse 3-0 como é que foi. Um gol da Juventus, abriu 2-0, provavelmente aqui uma equipe do Bolonha mais avançada em campo, tomando o terceiro. Então eu não puxaria tanto a corda no mercado de gols, ficaria mais de olho mesmo no mercado de resultados. Se for para explorar gols, no máximo 2, tá? E como a cotação do favorito tá baixa, ela não vai estar tão boa. Dá para esperar valorizar também se houver um e-mail por aqui. Às 4 horas do Campeonato Brasileiro, o líder invicto e dono da melhor campanha dentro de casa, Botafogo, enfrenta o Bahia com uma cotação próxima de 1,70. Muito favoritismo do Botafogo. Será que é o Bahia que vai conseguir tirar essa invencibilidade do Botafogo no Newton Santos? Não sei. O Bahia vem bem nos últimos jogos. Conseguiu vencer o Bragantino por 4-0, venceu o América por 3-1, mas fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro. Jogou bem, mas perdeu. Utilizando o PDF de apoio, 100% de aproveitamento do Botafogo, 90% das vezes ele foi o primeiro a marcar, só contra o Inter agora, no último jogo, que ele virou, ele saiu atrás do placar, naquela bobeira ali do Lucas Perry, ficou sem sofrer gol em 70% dos jogos e não falhou em marcar em casa em nenhum jogo, 23 gols marcados, ninguém no Campeonato Brasileiro marcou mais gols dentro de casa que o Botafogo. O Grêmio marcou 20 dentro de casa, o Atlético Paranaense marcou 19, o Bahia marcou 18, o Fluminense marcou 18, mas ninguém marcou tantos gols dentro de casa que o Botafogo. E só sofreu 3 gols. Ninguém sofreu tão poucos gols dentro de casa nessa temporada do que o Botafogo. O Fluminense sofreu 6, aí temos o Corinthians que sofreu 7, mas a defesa do Botafogo dentro de casa é a melhor. O Bahia venceu apenas uma partida fora de casa, foi o primeiro a marcar em 30% do jogo, isso é baixo, não mostra tanta iniciativa. Ficou sem sofrer gol em 30% das partidas, ou seja, sofre com uma recorrência. Não são tantos gols, tá? A média de gols sofridos do Bahia é de 1,3. Não são tantos gols assim. Mas é uma equipe que ficou 60% dos jogos fora de casa sem conseguir marcar. Um ataque muito frágil. Por isso é difícil imaginar o Bahia talvez complicando a vida do Botafogo. Vamos ver. No primeiro tempo, o Botafogo tem números melhores, 50% de vitória contra 30% do Bahia. O número de gols sofridos não é tão distante entre os dois, mas o número de gols marcados é mais que o dobro aqui do Botafogo. O número de derrotas do Botafogo também é baixo. O segundo tempo do Botafogo é de almanac, 100% de vitória, 15 gols marcados, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota. Já o Bahia aumenta o número de derrotas, reduz o número de gols marcados e aumenta o número de gols sofridos. Então é uma equipe que no segundo tempo, muito provavelmente vai ter dificuldade de segurar o Botafogo por aqui. O Botafogo tem marcado muito de cabeça, bastante de escanteio, apesar do Tiquinho estar machucado. O Diego Costa deve ser o jogador que vai ocupar ali essa vaga no ataque, talvez ele, talvez o Janderson. Lembrando, o Botafogo está sem o Tietê e sem o Diplast, né? Estão suspensos e o Bahia não tem nenhum jogador suspenso por aqui. O Felipe Sampaio e o Matias Segovia estão pendurados, tá? Se você é trader, como o Bahia não tem uma incidência de ser tão agressivo no primeiro tempo fora de casa, talvez exista a possibilidade de você trabalhar contra o Bahia no primeiro tempo, tá? Mas muito cuidado, porque o jogo que eu vi do Bahia contra o Atlético Mineiro me causou uma impressão muito boa do Bahia.
Talvez nesses últimos jogos, esse modelo de jogo que o Bahia está aplicando, mesmo tendo perdido para o Galo, o Bahia tem mostrado um crescimento muito grande ofensivo. Não é à toa que marcou 7 gols em 3 jogos e tomou 2. Então, muito cuidado, tá? Se o Botafogo não for muito organizado e tirar esses espaços do Bahia, o Bahia pode criar perigo. O Bahia teve muito mais próximo de marcar gol no primeiro tempo contra o Galo do que o contrário, tá? E o Botafogo é um time conhecido por dar oportunidade, por ceder oportunidade para os seus adversários. Então, para trabalhar a favor do Botafogo ou contra o Bahia no trade aqui, leitura de jogo, benefício da dúvida sempre, não vai só pela estatística. O Botafogo ele tem sim cumprido muito a estatística, mas é um time que fornece muita oportunidade para o adversário. Se você é Panther, gosta de pensar nesse empate anula do Botafogo, porque, cara, é o líder do campeonato, 100% de aproveitamento. Apostar contra o Botafogo aqui, na maioria das vezes, não é uma aposta boa, tá? Principalmente o Bahia, que só venceu uma partida fora de casa. Agora, muita cautela pro tipo de cotação que você vai pegar. 1,70, será que já vale o risco do Botafogo que cede muita oportunidade para o adversário e de um Bahia que vem melhorando nos últimos jogos? Talvez não. Talvez você possa esperar essa cotação do Botafogo valorizar um pouquinho. Se o Botafogo sair atrás do placar ou não conseguir marcar gol no primeiro tempo, vale a pena ficar de olho na segunda etapa, porque é onde o Bahia tem mais dificuldade, é onde o Botafogo mais cresce. Então, se o Botafogo estiver atrás do placar, você pode olhar uma dupla chance para o Botafogo pelo menos empatar o jogo e você ganhar dinheiro. Se o Botafogo não tiver conseguido marcar no primeiro tempo, mas o jogo continuar empatado, pode ser uma situação interessante para você ver esse empate anula do Botafogo, porque aí você vai ter uma cotação mais valorizada, tá? E para mercado de gols, sinceramente falando, não é um confronto com uma expectativa de tantos gols assim. Eu acho que no máximo 3, né? De 1 a 3 gols. Dá para você olhar o over 1,5? Dá para você olhar o over 1,5. De preferência, com um pouquinho mais de valorização. Uma cotação muito esmagada aí. Acredito na vitória do Botafogo, mas o Bahia me mostrou melhora nos últimos jogos e me causou uma certa dúvida que aquele resultado contra o Galo foi um pouco mentiroso. Poderia ter saído de Minas com pelo menos um empate. Então, cautela, tá? O Bahia não é bobo. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro, temos uma possível oportunidade por aqui. O Atlético Paranaense joga em casa e só disputa essa competição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem o jogo da volta contra o Olímpia no meio da semana e muito provavelmente vai poupar jogadores. O Diniz não gosta tanto, mas por mais que tenha sido um excelente resultado construído contra o Olímpia já mostrou que tem capacidade de complicar um pouco a vida do Fluminense. No último ano, se eu não me engano, o Fluminense também havia vencido o Olímpia e perdeu nos pênaltis lá. Então, muita cautela, tá? Acredito que o Fluminense pode vir aqui, talvez, descansando o Ganso, talvez dando um descanso para o Keno, que correu muito contra o América, correu muito contra o Olímpia agora. Já vai ter o desfalque por conta da suspensão do John Arias, talvez o Felipe Melo não jogue. Então, muita cautela. Pode ser um Fluminense realmente um pouco modificado. E um Atlético Paranaense muito motivado, porque é uma equipe que foi eliminada da Copa do Brasil e da Libertadores, pelo Bolívar. O Atlético Paranaense está perto da zona de Libertadores já e pode, dependendo dessa vitória, entrar no G4, né? É um time que tem essa capacidade, principalmente jogando dentro de casa. Empatou contra o Goiás na última rodada fora de casa e teve gente que foi até o estádio do Goiás e perdeu, então não foi um resultado ruim. E dentro de casa costuma mostrar muita força. Utilizando o PDF de apoio, o Fluminense não faz boa campanha fora de casa, 22% de vitória apenas. Sai na frente numa determinada frequência parecida com o Atlético Paranaense, então mostra um pouquinho de iniciativa, mas é uma equipe que falhou em marcar em 44% dos jogos, já o Atlético não falhou em marcar em nenhum jogo e tem sofrido gol com uma frequência um pouquinho maior, tá? De maneira geral, parece uma superioridade aqui do Atlético Paranaense. No primeiro tempo, número de derrotas das duas equipes é parecido, número de gols sofridos é parecido, só que o Atlético tem mais vitória e mais gols marcados. No segundo tempo, mais superioridade do CAP, 60% de vitória, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. O Fluminense é um time que marca bastante de bola parada e pode ser uma arma da equipe aqui, porque teoricamente deve jogar com um time talvez um pouco mais misto, então pode utilizar disso para poder marcar gols, mas o Atlético Paranaense também marca muito de cabeça. Então pode ser um jogo que tem essa característica de bola aérea e bola parada como uma opção para as duas equipes. Se você é trader, se o Fluminense se comportar de uma maneira muito recuada, vale a pena ficar de olho nesse layer para a equipe em campo. O grande problema é que o estilo de jogo do Atlético Paranaense não é um estilo de imposição por massacre. É um estilo de jogo um pouco mais veloz. Você não vai ver o Atlético Paranaense rodeando a área adversária o tempo todo com a bola. Ele não costuma fazer isso. O Atlético Paranaense tem uma característica de deixar o adversário sair um pouco mais para próximo do meio campo, roubar a bola ali quando o adversário está saindo para o jogo e sair em velocidade, né? Não sei se vai jogar o Canóbio, mas deve ser Canóbio e Vitor Roque ali no ataque. Então é essa característica, rouba e vai, rouba e vai.
rouba e parte em velocidade. Então pode ser que o Fluminense também consiga jogar um pouquinho. Mas se houver uma pressão muito grande, se o Fluminense estiver errando muito passe nessa saída de bola, vale a pena ficar de olho nesse lei para a equipe em campo. Se você, Panther, não vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu gosto de pensar no empate anula do Atlético Paranaense. Eu acho que o Fluminense está bastante focado no jogo da volta contra o Olímpia. É muito importante para o Fluminense chegar nessa semifinal de Libertadores. A final vai ser no Maracanã. É óbvio que o Fluminense, passando pelo Olímpia, ainda vai ter que enfrentar ou o Bolívar ou o Internacional. Talvez até o Inter, né? Muito provavelmente o Inter. Mas é muito importante para o Fluminense passar para essa semifinal. Então o Fluminense está bem classificado no Brasileiro, não vai brigar pelo título, na minha opinião. Então acho que o Fluminense pode manter o foco aqui na Libertadores. Já o Atlético Paranaense, o foco total é aqui no Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Fluminense pode ter mais dificuldade nesse jogo, como já é de costume, a maioria dos times quando vão jogar lá na casa do Atlético tem bastante dificuldade. Então gosto de pensar nisso. Em relação ao mercado de gols, não vou te indicar nada. Acho que é um jogo pra gente ficar de olho mais no mercado de resultado do que no mercado de gol. Agora vamos para o nosso momento de jogos extras, de outras opções que você pode inserir dentro da sua grade, jogos que a gente não vai se aprofundar tanto para não ficar 4 ou 5 horas de vídeo, mas que podem te ajudar a selecionar alguma partida que você deixou para trás. Antes disso, se você puder se inscrever no canal, vou te agradecer muito, e se puder deixar o like então, nem se fala, tá bom? Feyenoord contra o Almer às 9h30 da manhã. O Almer City veio da segunda divisão, por isso essa cotação tão baixa do Feyenoord. É importante para o Feyenoord vencer, porque ele se complicou nas primeiras rodadas com 2 empates, então pode vir para cima, pode ser vitória no primeiro tempo por aqui. Napoli Sassuolo, cotação baixa do Napoli, faz jus porque o time é o atual campeão, mas essa troca de treinador do Napoli, eu ainda estou curioso, tá? Ainda não trouxe o Napoli com tanta confiança para trabalho. Quero saber como que o Napoli vai se comportar ao longo dessa temporada, principalmente em casa. O Sassuolo começou com derrota, mas é um time organizado. Se ficar muito recuado, pode dar ao Napoli aqui o que o Napoli gosta, né? Que é essa condição de propor o jogo, apesar de que o Napoli joga muito bem também de maneira reativa. É favorito, tá? É provável que vença, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Sporting Famalicão. O Famalicão virou no início do campeonato para cima do Braga, perdia por 1-0 e conseguiu empatar com o Moreirense. Não é uma equipe tão boba, mas o Sporting é bem capaz aqui de vencer o jogo também. Às 18h30 o Palmeiras pega o Vasco. O Palmeiras, como deu um cacete no Deportivo Pereira, vem todo focado contra o Vasco por aqui. Pode tentar diminuir ainda mais a distância para o Botafogo, se o Botafogo vacilar contra o Bahia. O jogo acontece depois, né? Então já vai saber do resultado do jogo. Eu gosto de pensar nessa possível vitória do Palmeiras. Cuidado só com a cotação. Pode estar um pouco baixa demais, tá? Dos favoritos que a gente falou, era isso. Os favoritos que podem se complicar. Barcelona vai enfrentar o Villarreal, time chato, muito cascudo dentro de casa, tá? Das últimas vezes que o Barça foi até lá, o Barça venceu, mas não são vitórias fáceis. Então isso não quer dizer que o Barcelona não vai vencer, só que ele pode ter uma dificuldade um pouco maior. Na Suécia, o BK Häcken enfrenta o Göteborg, também é um favorito e também pode se complicar por aqui. Fora de casa, o BK Häcken venceu 4 das 9 partidas que disputou e como mandante, o Göteborg só perdeu 4. Cuidado por aqui também. E a favorita Fiorentina pega o Lecce. Cuidado, por quê? O Lecce não é uma equipe que provavelmente vai oferecer para a Fiorentina tanta dificuldade assim, mas a Fiore está disputando competições da UEFA. Perdeu o primeiro jogo para o Rapid Viena e tem o jogo da volta agora para fazer dentro de casa. Pode ser que tenha um pouco de desfoque e tudo mais, mas é mais favorito. Só tomaria um pouquinho de cuidado. Para Overgoal, já falamos da segunda divisão da Alemanha. Tem o jogo do Mainz com o Frankfurt também. Pode ser um jogo interessante. As últimas vezes que eles se enfrentaram, pelo menos 2 gols aqui a gente teve, então vale a pena ficar de olho com esse propósito. E também tem Reykjavik contra o Breiðablik na Islândia. Lembrando que o Breiðablik está ainda também disputando competições da UEFA. Ele venceu o primeiro jogo contra o Struga e vai fazer o jogo da volta. Como ele já venceu, pode ser que ele venha para tentar complicar um pouquinho a vida aqui do Vikingo Reykjavik. Os últimos jogos 2-2, 3-2, 3-0, 1-1, 1-0. Também pode ser um jogo com tendência de gols. Jogos para correção de preço que também são muito importantes. O Burnley, atual campeão da segunda divisão, contra o Aston Villa. O Aston Villa jogou muito bem contra o Hibernians na Conference, já era esperado que ele vencesse esse jogo. Tá com um elenco muito bem montado, muito bem treinado, por isso é favorito, mas o Burnley não é um time bobo, tá? O Burnley do Vincent Kompany, que era o jogador do City, que tem o mesmo estilo de jogo ali do Guardiola, pode ser um jogo interessante para correção. E o outro jogo é Newcastle e Liverpool. Jogo dificílimo, porque o Salah aceitou uma proposta da Arábia para jogar no time do Benzema, o Liverpool falou não vai, o Salah falou quero ir, tá uma briga ali, não sei como é que vai ser, se eles vão botar
botar o Salah no banco, se vão forçar o cara a jogar, não sei. Mas o importante é que o Newcastle é time chato e vai dar trabalho pro Liverpool, muito provavelmente por aqui, tá? Também é um jogo para correção sem muito viés. Aí temos o Slavia Praha às 10 horas, o Bragantino jogando com o Cuiabá às 11 horas. Cuidado, esse Cuiabá é chato como visitante, hein? Maccabi Tel Aviv, na estreia ali no início do Campeonato de Israel. PAOK na Grécia, um jogo bom para ficar de olho. Ludogorets na Bulgária. Ludogorets começou aqui um pouco distante das lideranças do campeonato, então tem que ir para cima. Como perdeu o jogo agora da UEFA pro Ajax por 4-1, dificilmente vai conseguir recuperar na Holanda, né? Então pode voltar a focar aqui no seu campeonato. Olympiacos na Grécia, de novo, tá por aqui. A Lazio, que tomou a virada no último jogo contra o Lecce, pega o Genoa. Cuidado, o Genoa tá vindo da segunda divisão, time fechadinho, chato, enfim. A Lazio perdeu o Milinkovic-Savic para a Arábia Saudita. Às 15h45, o Fenerbahçe recebe o Istanbul Basaksehir. Como o Fenerbahçe já deu um cacete no Twente aqui por 5-1, provavelmente já está classificado na competição da UEFA, então pode se focar nessa competição também. Às 16 horas, Atlético Mineiro e Santos. Eu não gosto de trabalhar o Galo em casa, não gostei do que eu vi do Galo contra o Bahia, por mais que ele tenha vencido o jogo. Sinceramente, tenho muito pé atrás com o Atlético Mineiro essa temporada, principalmente com o Filipão, não tá dando liga. O Atlético vem de derrota pro Vasco. O Santos vem de uma vitória com uma bobeada do Grêmio no finalzinho. Jogo difícil, jogo cascudo. A tendência é o Atlético ter mais volume, né? Mas contra o Bahia também era assim, não aconteceu. América Mineiro e São Paulo é o jogo do deixa que eu deixo. Ninguém quer jogar. Por quê? O São Paulo tem o jogo da volta contra a LDU no dia 31 e o América Mineiro tem o jogo da volta contra o Fortaleza no dia 31. Só que o América é lanterna da competição, precisa pontuar. E o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. Não conseguiu nenhuma vitória ainda. Então é aquele tipo de jogo com tendência under que pode ser maluco, mas que não me causa interesse, tá? Muito cuidado. Às 16h05, Zagreb e Rijeka. O Zagreb ainda está enfrentando aqui competições da UEFA. Primeiro jogo venceu o Sparta por 3-1. Tem o jogo da volta agora daqui a alguns dias. Às 18h30, o Fortaleza já pode focar no Curitiba, né? Porque deu um cacete no América, dá para vencer. E se vencer o Curitiba está em má fase, iria aqui para 32 pontos, colaria no Grêmio, no Atlético Paranaense, passaria até o Bragantino. É tendência de vitória do Fortaleza, mas enfim, acho que dá pra gente pensar no over 1,5 por aqui. Tem sido jogos bons aqui pro Fortaleza em casa. E às 19 horas o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, o Grêmio também focado só no Brasileirão, dá pra tentar dar um gás nesse final, porém é um adversário chato, eles estão se enfrentando direto aí em Copas e tudo mais, geralmente são jogos truncados e under, né? Não sei se esse vai ser diferença, ó. 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, dá pra ficar de olho nesse cenário de correção de preço por aqui também. Mas, enfim, é uma oportunidade. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês, mais uma vez. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo para você me acompanhar no dia a dia de trabalho. Sempre que eu vejo alguma oportunidade ou tô encontrando algum cenário no jogo, eu comento com vocês. Nada de extremismo, nada de dica de aposta, não leve a ferro e fogo. É mais pra gente trocar ideia mesmo, tá? Eu vejo você na segunda-feira. Se você puder deixar esse like no vídeo antes de ir embora, eu vou te agradecer muito. E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um abraço, fica com Deus e até segunda.